Um escritor que já vendeu mais de 15 milhões de livros e que escreveu extensivamente sobre gigantes é Brad Steiger. Foram abertas sepulturas coletivas de gigantes, algumas delas com homens medindo 2,5 metros, algumas mulheres de 2,10 metros de altura, alguns recordes de homens com 3 metros e crânios extremamente grandes. E curiosamente, alguns destes crânios tinham chifres, alguns tinham fileiras extras de dentes, outros tinham o que chamaríamos de anomalias. Eram crânios incrivelmente grandes. Um arqueólogo independente que há muito tempo é fascinado por lendas de gigantes americanos chama-se David Hatcher Childress. O primeiro livro de Enoque, também chamado Primeiro Enoque, em Gés, grandemente conhecido pela sua versão em etíope, e mais tarde, pelas traduções gregas dos capítulos, bem como de algumas citações importantes feitas por Jorge Sincero. Autor bizantino, teria sido escrito por Enoque, ancestral de Noé, contendo profecias e revelações jamais vistas antes, como, por exemplo, a citação da era dos gigantes e etc. Nesse vídeo, vamos falar sobre curiosidades incríveis que talvez você nunca ouviu falar. Então aperte os cintos para decolarmos nessa incrível aventura. Mas antes te peço humildemente que deixe o seu like. Inscreva-se se ainda não for inscrito, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Também compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal. Eu sou Inácio Dias e você é bem-vindo ao Verdade Secreta, onde os fatos é a nossa prioridade para você. Enoque, capítulo 89, 6 a 10. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra, naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Será que estas imagens interessantes mostram como alguns dos diversos relevos que existem na terra são, em suma, o resto mortal de seres antediluvianos, petrificados no dilúvio por chuva fervente, descargas de plasma e silício do firmamento que cobriu toda a terra? O dilúvio não foi local. Há diversas provas, mas a ciência nega. Petrificação é um fato. Também pode ser provado em laboratório e reúne 3 coisas que só o dilúvio prova: água fervente, silício derretido como espelho fundido, vidro e etc. Descargas de plasma numerosas. Aliás, sobre o silício, só cobriu toda a terra, porque o firmamento é feito justamente de tal elemento. Se for verdade, por isso os nefilins e os gigantes foram petrificados, por terem um corpo de silício. Esse material em contato com o plasma virara pedra. Já o plasma em contato com o carbono vira sal, como aconteceu com a mulher de Ló em Sodoma e Gomorra. Por ser corpo do pó da terra, virou sal. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vemos no livro de Enoque que no dilúvio a água era fervente e tudo foi petrificado e virado cinzas. Veja o que diz em 1 Enoque, capítulo 17, versículos 6 a 9. Eu vi um rio de fogo, o qual fluiu como água,
e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra. Eu vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Continua. 1 Enoque 67, 10 a 21. E quando tudo isto foi executado, da massa fluída de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre, que se misturou com as águas. E o vale dos anjos, que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo, e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos. Porque eles negaram o Senhor Deus, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor Deus será em vão. Julgamento veio sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor Deus. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de águas sofrerem umas alterações. E enquanto os anjos ascenderem, as águas das fontes novamente sofrem alterações e congelam. Então eu vi o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo que arderá para sempre. As árvores gigantes de silício. Como citamos acima, o silício é um elemento químico metalóide localizado no grupo 14 da tabela periódica dos elementos. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, 27,7 em peso. Depois do oxigênio, o silício constitui 28% da crosta terrestre. Não existe um estado livre, mas está na forma de dióxido de silício. Minerais contendo silício compõem cerca de 40% de todos os minerais comuns, incluindo mais de 90% dos minerais que formam rochas vulcânicas, quartzo mineral, variedades, cornalina, crisoprasa, ônix, sílex e jasper. São formas cristalinas de silício existentes na natureza. O dióxido de silício é o principal componente da areia. E se as montanhas de todo o achatado que existem hoje fossem, na verdade, apenas os tocos de gigantescas árvores do passado? Esta é talvez a teoria mais fantástica que eu já deparei desde o início do ano. Tomei conhecimento dela após conhecer as escrituras de Enoque e descobri que existe pouca informação em português sobre essa exótica tese. Como bem sabemos, o carbono é um elemento base para a vida, e em 1974, o radiotelescópio Arecibo enviou uma mensagem para as profundezas do espaço, com informações sobre o planeta e sobre a nossa civilização. Essa mensagem apontava o carbono como um dos elementos primários para a constituição de vida na Terra. O sinal, em código binário, foi enviado na esperança que uma possível civilização extraterrestre pudesse esbarrar nele ao acaso um dia. Curiosamente, 2 crop circles
foram encontrados em 21 de agosto de 2001, em Hampshire, no Reino Unido. E a mensagem era uma aparente resposta ao sinal, enviado em 1974. Este código foi deixado em uma plantação perto do radiotelescópio de Shilbolton e informava que os supostos seres que estariam respondendo àquela mensagem tinham o silício como base da vida e não o carbono como nós humanos. É aqui que entra tal teoria das árvores gigantes e do mundo petrificado. O silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, atrás apenas do oxigênio, e o quartzo e suas variedades são formas cristalinas de silício existentes na natureza. Atualmente esse material é muito importante na indústria da tecnologia, sendo usada na fabricação de componentes eletrônicos, microchips de armazenagem de memória e na inteligência artificial. Então, por ser um bom condutor de energia, essas árvores do passado geravam frutos gigantes, como os cachos de uvas, que os espiões israelitas colheram quando entraram em Canaã e precisaram de 2 homens para conseguir carregar. Números capítulo 13, 33. Essas árvores tinham vários quilômetros de altura. Poderiam ser poderosos sistemas de inteligência da antiguidade, mas os gigantes, Nefilins, cortaram todas elas, pois necessitavam do seu composto mineral. Os Nefilins destruíram estas árvores gigantescas pelo seu composto mineral, tão necessário para eles. É como se o nosso mundo fosse uma pedreira de pedras preciosas, que foram extravidamente extraídas para o benefício dessas entidades. Naqueles tempos, havia também uma maquinaria supratecnológica e capaz de cortar pedras. Não vemos hoje nossa própria espécie destruindo e esgotando os recursos naturais, sem a menor preocupação com o futuro? Os Nefilins faziam o mesmo naqueles primeiros dias da Terra. São exemplos de remanescentes daquelas árvores descomunais. A Torre do Diabo, em Wyoming, Estados Unidos, e o Monte da Fortaleza de Massada, em Israel. Aliás, a Torre do Diabo é formada por colunas hexagonais, muito semelhantes ao que aprendemos em aulas de botânica sobre a estrutura interna das raízes. Olha, não sei se é possível existirem seres baseados no silício, mas, quando fazia esta pesquisa, imagine o quanto não fiquei surpreso quando me dei conta que o carbono, elemento primário para a vida humana, tem como número atômico 6, número de prótons, além de possuir 6 elétrons e 6 nêutrons. Isso mesmo, 666. Na numerologia bíblica, o número 6 representa o homem e a imperfeição. Parece que até em nossa composição, Deus faz questão de nos lembrar de nossa natureza decaída e sujeita à degradação. Hoje continuamos a fazer muitas perguntas sobre arqueologia e monólitos, mas tanto a Bíblia quanto a ciência mostram que pedras preciosas são poderosas fontes de energia. Temos o peitoral do sumo sacerdote, composto de pedras preciosas, que são quartzo e silício, e também o Templo da Nova Jerusalém é formado por essas mesmas pedras. E vemos como nossa tecnologia essencial é baseada no silício, graças ao fato de ser um semicondutor. E você, gostaria de ver mais assuntos como este? Deixe seu comentário. Bom, nosso planeta é realmente cheio de mistérios, dos quais alguns podemos descobrir um dia. Já outros ficaremos sem respostas para sempre. Tem alguma sugestão de vídeo? Eu vou ficando por aqui. Só lembrando, não esqueça do like, sua inscrição se não for inscrito e compartilhamento, para que o YouTube indique nossos próximos vídeos para você. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos curiosos e interessantes como este. Gratidão.